Fala pessoal, aqui é o Daniel da Taberna Geek e esse é o vídeo da análise parte 2 da primeira temporada de Vikings Valhalla. Nesse vídeo estarei falando do episódio 4 ao 6. Se você quer ver a análise dos 3 primeiros episódios, vou estar deixando o link aí na descrição ou em algum lugar do vídeo. E em breve sai a análise dos 2 episódios restantes. É só ficar ligado aí no canal que vai ter tudo por aqui, tirando dúvidas e muito mais. Bora lá? O quarto episódio é sem dúvidas o melhor episódio da temporada. A queda da Ponte de Londres é algo inimaginável de se pensar e Vikings Valhalla se inspira em uma canção, em um poema que foi passado de geração em geração entre o povo inglês. E lá conta sobre essa queda e uma das interpretações dessa canção é dita que foi em relação à queda da Ponte de Londres derrubada pelo rei Olaf, como acontece ali em Vikings Valhalla, só que claro, ali tem a ajuda do Leif, tem a ajuda do Harold, a estratégia do Knut e muito mais. E algo que eu tenho que aplaudir de pé essa série é a ambientação. Londres está toda muito bem construída, entre outros cenários também que Vikings Valhalla traz às telas, então há um capricho, em fazer tudo certo, em fazer tudo bonito, as fortificações romanas ali em Londres, tudo bem orquestrado, enfim, isso eu fiquei de cara e eles aproveitam muito bem esse ambiente. Tem cena de dia, tem cena de noite, coisa que nem Vikings mesmo tinha. Vikings era mais aquele tom azulado, desbotado, que é legal também, e mais focado nos personagens, e Vikings Valhalla já utiliza mais no ambiente, dá mais cor, mais vida a esse cenário. E o primeiro ponto desse episódio é o ponto de estratégias, onde o Leif percebe uma falha ali na ponte e compartilha para o Knut e monta a estratégia de ataque dos Vikings, fazendo com que esse ataque seja direcionado a Londres e eles não precisam mudar de lugar. O Leif me lembra muito Ragnar em certos momentos, porque ele é aquele cara humilde, inteligente e que consegue observar as possibilidades e direcionar para o melhor caminho. Ele é muito sensato e o Ragnar também é dessa forma. Claro que o Ragnar tem um ponto de ser mais ambicioso do que o Leif. O Leif vai descobrindo isso ao decorrer da série, dos episódios, ao decorrer das temporadas. Ele também vai ter esse crescimento, com certeza, mas o Ragnar, desde o início, ele já tinha aquela visão de, olha, vou para o oeste, vou cultivar, vou levar meu povo a algo maior, apesar de o Ragnar também esconder em certos pontos essa ambição que ele tinha, mas era claro para o espectador que ele tinha um plano, um objetivo, coisa que o Leif começa a encontrar mais para o final da primeira temporada. O melhor disso é o Knut, que mostra a grandiosidade desse personagem. Há pessoas que estavam cobrando carisma, que o Knut tinha que ser ali como Harold, o conversador, que sempre está interagindo, mas o Knut é isso, é um homem de poder, ao mesmo tempo que ele é sensato, ele é implacável. E eu gostei do Knut nessa parte porque ele teve a humildade de ouvir o plano do Leif, depois ir conversar com o Leif, entender o porquê aquele plano é efetivo para o Leif, para executar também em suas ações. Ele adequa o plano do groenlandês e até mesmo em uma questão pessoal, onde ele entende o que o Leif está passando, algo que ele passou, de ter um pai com um nome muito grande e de conseguir, segurar esse legado. E eu acho que é uma mensagem também que Vikings Valhalla manda, porque muitas pessoas por muito tempo vai ficar falando da série original de Vikings, e Vikings Valhalla tem uma missão aí de construir o seu próprio nome. E no outro polo da negociação tem os ingleses, que é basicamente a Aemma. A Aemma e o Godwyn é a mente inteligente, o Edmund fica ali como um fantoche mesmo desde o início, e na negociação com o Eadric Streona, com Mércia, toda vez que o Edmund falava algo, o Eadric pensava, e na hora que o Eadric fazia uma pergunta, bolava uma estratégia, ele, em vez de redirecionar o olhar diretamente no olhar do Edmund, ele dava aquela olhadinha para a Aemma assim, para ver qual que são as expressões que a Aemma ia fazer, como que a Aemma ia receber esse questionamento dele ou uma fala dele, para isso ele conseguir direcionar suas respostas, porque ficou muito claro que toda essa estratégia, todo o diálogo ali era meio que combinado e que a Aemma estava indiretamente conduzindo aquilo
por trás do rei Edmund. E então os vikings começam a executar o plano, entrando de forma sorrateira pelo pântano e se escondendo ali debaixo da ponte para dar aquela machadada e desestabilizar a estrutura. É uma das melhores estratégias que eu já vi em tela. Mais à frente, na hora que eu for detalhar esse plano, eu vou comentar sobre isso, mas é muito bom mesmo. Vikings Valhalla, esse quarto episódio foi magnífico por tudo que se construiu dentro dele. E no decorrer disso tem o Knut brincando com a ingenuidade do Edmund. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi que o ator do Knut era um ator mais velho, porque historicamente o Knut e o Edmund tinham mais ou menos ali a mesma idade, só que agora fica compreensível, deu para entender, né? Onde Vikings escalam um personagem mais velho para o Knut para mostrar essa diferença entre gerações, para mostrar também que de um lado tem um rei mais ingênuo e de um outro um rei muito mais perspicaz. E o Knut, ele já previu toda a reação do Edmund, porque o Edmund tem a mesma história que a dele, de ter um pai que conquistou muita coisa. O pai do Edmund lutou contra o pai do Knut e com essa previsão o Knut faz essa jogada de provocar o Edmund, que é um cara bem instável e que não conseguiu aceitar todas essas provocações. E colocando a estratégia em jogo, a derrubada da ponte cerca ali o Edmund e os vikings realizam um ataque pelo pântano, que era algo improvável. Mas tudo isso tem o seu êxito por conta de uma cagada, né? A Aemma já tinha previsto teoricamente isso. Ela convoca Mércia para atacar a retaguarda por conta disso, mas Mércia desiste porque vê que não é uma luta que eles precisam comprar naquele momento e abandonam a jogada. Mércia poderia até atacar os flancos e conseguir essa vitória. E isso se prova mais uma vez que a Aemma, como eu disse lá na análise passada, ela é meio que ignorada e não faz muito sentido, né? Porque ela é muito inteligente, ela bola todas as estratégias, monta todo o plano e o Edmund, com essa arrogância, ele acaba ignorando e faz cagada. Se ele seguisse o plano da Aemma, com certeza era vitória. E como eu disse, é uma das melhores estratégias que eu vi em tela, assim, comparando, né, querendo ou não, as temporadas aí que foram realizadas por Vikings e Vikings Valhalla agora. Essa estratégia talvez perca pela estratégia do Ivar lá no episódio 18, eu acho, da quarta temporada, onde ele ataca o Ethelred e faz aquele jogo de ficar correndo entre a floresta e tá disparando flechas, mas em relação às outras, essa estratégia de Vikings Valhalla foi muito grande mesmo. A batalha também, por isso que eu falei na outra análise, a primeira temporada de Vikings, se colocar com a primeira temporada de Vikings Valhalla, Vikings não teve uma batalha grandiosa como essa, assim, que ocorreu em Valhalla, com estratégia, com um jogo político. A maior batalha da primeira temporada de Vikings foi mais aquela luta ali pessoal entre o Haraldsson, que era o Jarl, se eu não me engano, o nome do personagem era esse, e do Ragnar, onde o Ragnar assume como Jarl. Mas tirando isso, não tem muita. A treta com os ingleses é bem menor, mas também por uma questão de distinção aí de épocas. Porém, mostra que Vikings Valhalla chega com tudo nessa questão de criar batalhas de conflitos. Finalizando essa conquista, há uma surpresa impressionante, que é o Knut voltando atrás com o Harold na questão de ter a cabeça do rei Edmund, que o Harold queria por conta do ataque, ele perde a namorada, o irmão e muito mais. Isso me surpreende, mas ao mesmo tempo me deixa muito feliz, porque quando eu vi ali o Knut e o Harold juntos, eu ficava tipo assim, ué, e futuramente, né, que o Knut quer conquistar a Noruega, o Harold quer ser o rei da Noruega, o próximo rei, e futuramente, como que vai gerar essa treta aí? Essas desavenças de confiança já começam logo nesse início, onde o Harold ele tem essa intenção de ter a cabeça do rei Edmund, e o Knut fala assim, não vai cortar não, aqui não, a decisão é minha e pronto. Porém, mas, entretanto e muito mais, o Knut, para curar essa ferida, oferece o reino da Noruega para o Harold e conta lá sobre o Olaf ter um filho chamado Magnus. Historicamente, isso existe, tá? Tanto que rola uma treta que o Harold ele é exilado e quando ele volta para tentar recuperar a coroa da Noruega, ele se depara com o seu sobrinho, com Magnus. Na série, provavelmente isso deve acontecer por ela ter adicionado o filho do Olaf, o Magnus, logo de cara.
Não é um spoiler, tá? É uma questão histórica, a série pode muito bem mudar isso, como mudou alguns detalhes nessa temporada, e na segunda temporada com certeza vai haver alterações para priorizar o entretenimento, isso é muito comum. E aí entra um questionamento, como eu disse, o Knut ele quer ter essa conquista, ele quer montar um império, ele deixa isso claro, e como que ele vai colocar um cara para ser rei de um lugar que ele tem sede de conquista? Por isso a treta já está armada nesse sentido. E volto a frisar mais uma vez todas as dúvidas que eu tenho por essa política do lado aí nórdico que Vikings Valhalla está abordando. Uma hora o Olaf é Jarl da Noruega, uma hora o Olaf é o rei da Noruega, aí o Harald ele vai assumir a coroa da Noruega e quem tem esse domínio, esse desejo, esse controle é o Knut, e depois o Knut ele é só rei da Dinamarca. Vikings Valhalla tem que estabilizar isso, tá? Porque tá muito bagunçado. E a Aemma, depois de muito tempo, finalmente tem seu reconhecimento e pelo lado inimigo, que é o Knut, que reconhece todas as estratégias que foram montadas por ela. E há essa ideia de governo em conjunto entre o Knut e o Edmund. Isso realmente aconteceu na história real também, então o Vikings Valhalla ficou dentro dos trilhos na ideia das sagas, dos registros que temos sobre isso, onde Knut e Edmund faz o governo de forma conjunta, juntos nesse comando. E como mostra a série, com certeza o lado mais forte tem esse domínio e é o Knut que comanda em maior parte. Em Kattegat, mais especificamente em Uppsala, a Freydis tem suas descobertas e encontros nesse local, e um desses encontros é com o Vidente. O Vidente está de volta em Vikings Valhalla. E o que fica claro é o seguinte, apesar do Ivar ter matado o Vidente, o corpo do Vidente, matado a presença carnal dele, o Vidente ainda vive nessa cultura em forma espiritual. Ele aparece várias vezes depois de ser assassinado em Vikings e aparece agora em Vikings Valhalla para os dois personagens que têm ligações aí com a religião pagã, que é a Freydis, e o Jarl Korra, que apesar de ser cristão, ele tem uma história envolvida em Uppsala. E o Vidente, como sempre, dando seus presságios, suas ideias, e define a Freydis como a última, que é como se fosse a pessoa que é a última a carregar a religião pagã tradicional com ferrenha, a última das últimas, né? A última viking pagã mesmo, nesse sentido. Não que os outros não sejam, mas parece que a crença da Freydis é a mais forte e ela é quem realmente carrega essa religião junto dela. Voltando à Inglaterra, em um encontro com a Liv, sua amada, Leif mostra mais uma vez que está aberto ao cristianismo e à conversão, desde aquele momento em que ele recebe a cruz e que as coisas começam a dar certo para ele e a cruz vira como se fosse um amuleto de sorte. E ao ver algumas pessoas desinformadas comentando: os vikings cristãos, que isso, tão frouxos agora, cristãos. Mas historicamente isso aconteceu, o cristianismo adentrou os reinos nórdicos e começou a ser expandido por lá. Tanto que em Vikings, na última temporada, é mencionado que um rei dinamarquês aceita um padre em sua corte e o cristianismo começa a se expandir lá na Dinamarca. Passados 100 anos, muita coisa mudou e com certeza o nome de Cristo fica crescente ali nos países nórdicos, é algo que realmente aconteceu historicamente. Tanto que, com todo respeito, tá, gente? A gente não vê atualmente seguidores do Asatru, que são os crentes aí em deuses pagãos, como Odin, Freya e etc. O que se predomina, né, no nosso tempo de hoje, querendo ou não, é o cristianismo e até os países nórdicos. Há uma mudança muito grande. Os países nórdicos atualmente tem muita gente que é ateu, em sua maioria parte da população nem tem religião. Olha essa mudança que ocorre, né, com o passar dos tempos. E nessa época não foi diferente. Houve essa aceitação do cristianismo e por isso temos essa divisão entre vikings cristãos e vikings pagãos e essa treta que ocorre dentro da série. É algo que foi aplicado e que realmente aconteceu. E com a conquista da Inglaterra, há a comemoração realizada pelo Knut, onde ele agradece e tem a humildade de reconhecer todos que ajudaram o seu plano. E eu gostei muito do Knut nesse início por conta disso. Ele é um cara humilde, ele é um cara que sabe reconhecer, lidar com os seus súditos, mas ao mesmo tempo ele é implacável. Quando ele vê a ação do Edric Streona, que tenta teoricamente ser o rei aí da Inglaterra,
e que foi um traidor, né? Ele trai o Edmund, ele trai a Aemma ao decidir não lutar e atacar a retaguarda dos vikings, e tem essa consequência de perder a cabeça. Então, ao mesmo tempo que o Knut é piedoso ao aceitar o Edmund, muito por uma questão de estratégia também, de entender que o Edmund tem um controle político maior naquele país, porque ele é novo e um rei viking não vai ser aceito de forma tão fácil assim nesse início, ele é implacável para já eliminar os traidores. E após isso, tem uma cena muito legal que é o Godwyn recuperando as crianças da Aemma. Como eu citei na análise passada, ele é uma figura bem astuta e que sabe jogar esse jogo político, né? Como se fosse o jogo dos tronos. Há uma comparação até um pouco rude, que ele é meio que o Mindinho de Game of Thrones, bem parecido nessa questão de personalidade, de saber abaixar a cabeça para as pessoas certas e conseguir conduzir planos que o favoreçam e que o dê posições, o dê título, riqueza e confiança também. E nessa recuperação que o Godwyn faz para o rei Canuto, trazendo os filhos da Aemma, o Canuto mais uma vez consegue crédito com a Aemma, né? Porque ele reconhece os planos dela e também faz uma ação aí de trazer os filhos dela de volta. Deixa o Olaf furioso lá porque o Harald ajuda e tal, mas são jogadas que mostram mais uma vez o valor desse personagem. Então fiquem de olho nele, ele é um rei implacável, é um rei que é sensato e sabe olhar o polo das coisas de uma forma bem diferente. E voltando ao polo religiosidade, Leif e Harald conversam sobre esse milagre, porque o Leif deixa a cruz com a Liv e a Liv volta viva, se recupera. E aí volto ao assunto de novo, né, dessa questão da cristianização, como eu disse, e esse é um exemplo muito claro porque os vikings começaram a se converter para o cristianismo. Pois lá em Vikings a gente já começa a ver os cristãos tendo vantagem sobre os pagãos dentro da série, onde o Alfred ganha uma batalha contra o Ivar, que é um nome gigantesco, mata ali também o Harald, e o Hvitserk, que é um filho do Ragnar, o último deles acaba se convertendo ao cristianismo. Essas ações já modificam a mente desse povo e os tempos de paz que se passam entre os nórdicos e ingleses começa a dar sentido a isso também. E essa expansão da religião cristã acontece por conta desses feitos mínimos, mas que são grandiosos, como para o Leif foi um milagre e algo que aconteceu onde ele ganha esse amuleto e as coisas começam a dar certo para ele e ele vê sentido na religião cristã, ele se sente protegido em relação a isso. E o Harald, sendo um condutor, é uma figura bem sensata também quando se trata de falar de religião, ele sabe conversar com o Leif e fazer o Leif entender esse acontecimento, essa relação de como ele foi protegido, o que convence o Leif ainda mais. Então foi um processo que realmente aconteceu, volta a frisar aqui. Então quem fala, que esse cara cristão, esse é falta de conhecimento mesmo sobre esse ponto histórico. E lá em Kattegat, em Uppsala, há a expansão do fanatismo do Jarl Kora, que fica explicado que todo esse ataque que ele faz contra os pagãos é porque em um ritual o seu irmão é sacrificado aos deuses antigos. Mostra aí como que é uma birra, né, de uma criança assustada, como o vidente define. E a Freyr está ali, né, lutando, está se preparando para ser Shield Maiden. E esse arco do Jarl Kora, para falar a verdade, é meio que só para trazer uma história para a Freyr, porque o Leif e o Harald, você incluem eles lá na invasão e traz uma história para eles ali. A Freyr ficou um pouco fora do eixo e para também deixar Kattegat presente na série, que é basicamente um lugar sagrado que vem da série Vikings, eles colocam a Freyr nesse lugar e cria um arco de acontecimentos por ali. É muito estranho, eu falo assim, não foi um arco tão animador para mim, mas que estava lá para assistir, eu assisti, no final, querendo ou não, faz um pouco de sentido. E um desses sentidos, quando se trata de Kattegat, é quando a Jarl Håkon fala sobre uma visão que ela teve de um tsunami, que só restava uma mulher, mostrando o que seria basicamente o fim da religião pagã, mas também o fim de Kattegat. Por quê? Kattegat é inspirada na cidade de Birka. Birka, antigamente, no passado, foi uma cidade em que foi um polo comercial muito grande, um dos maiores da Europa. E lá eles recebiam comerciantes de diversos lugares e Kattegat, tendo essa inspiração, teoricamente, também vai nesse sentido de comércio
e etc. E Birka acaba por conta de ataques, né? Existem diversas explicações, na verdade, algum deles é ataques, e outro também é que a maré começa a subir e a cidade começa a se inundar. Então esse tsunami pode ser um presságio do fim de Kattegat, que é equivalente a Birka, pois os ataques já estão acontecendo. E após a campanha na Inglaterra, há o retorno do Harold e de Leif para Kattegat, onde há o reconhecimento aí de ambos pela conquista e principalmente o anúncio do Harold de querer ser o rei da Noruega. Mais uma vez, entra na questão política. Kattegat parece ser um reino solo, né? Apesar de ela teoricamente ser a capital da Noruega, porque vem de Vikings isso, só que em Vikings Valhalla parece ser um reino solo comandado pela Jarl Håkon. E não se sabe quem que tem domínio ali sobre aquela cidade. É algo muito bagunçado, como eu comentei em relação a isso. Quem retorna também é o Olaf e se encontra com a rainha Alfgu. Não sei se a pronúncia é uma pronúncia difícil porque escreve de um jeito e fala de outro. Ela é interpretada pela Polly-Ann McIntosh, que fez um trabalho em The Walking Dead e aparece loira em Vikings Valhalla, bem diferente mesmo. E o Olaf planta aquela sementinha ali para mostrar que ela tem poder e etc. Ela vai também para a Inglaterra após, isso eu vou comentar mais à frente, mas para trazer esse duelo feminino que teoricamente acontece, pois o Knut ele se casa com 2 esposas e apesar de não ter relatos fortes dessa treta entre Alfgu e Aema, com certeza deve ter existido, porque 2 rainhas em um espaço é treta, né? E condizente com esse papo da Alfgu e etc, tem o Knut se casando com a Aema, os dois criam uma conexão muito forte, como eu disse, o Knut reconhece as qualidades da Aema, e a Aema também começa a reconhecer as qualidades do Knut, e é esse casamento. Mas ele tem que se retirar para repelir um ataque que acontece no lado lá da Dinamarca, que são os Vendos, que são povos eslavos que acabam atacando ali a Dinamarca. E essa é uma ligação de Vikings com Vikings Valhalla, porque quando Vikings traz os Rus para atacar a Noruega, é um presságio de que esse povo vai atacar mais vezes, e Vikings Valhalla confirma isso com esse ataque que acontece na Dinamarca. Então, eu creio que na hora de escrever ali a última temporada de Vikings, com certeza o Michael Hirst mais o Jeb Stuart conversaram para ter essa ligação em alguns pontos aí na temporada final que ligue com Vikings Valhalla, mesmo que seja 100 anos após. E para finalizar, temos novamente Freydis e Alcora. A Freydis fazendo seu teste de Shield Maiden, a Shield Maiden que se formam agora como uma equipe, mas não era um exército, uma força armada tão unida, assim, tão polarizada como é agora em Vikings Valhalla, mostrando que ele é uma guarda da Jarl Håkon, e a Freydis passa por esse teste, toda aquela luta. Como eu falei, é só para trazer um enredo ali em Kattegat, tá? Não é tão animador para falar a verdade, essa jornada da Freydis, mas é entendível porque está mostrando a jornada da personagem. E o Jarl Korg, interessante, ele conversando com o Vidente, mesmo ele sendo um cristão, e o Vidente até fala que até os cristãos buscam ele para entender o futuro, mostrando essa mescla de religiosidade que ainda existe naqueles países, e o Jarl Korg faz o ataque a Uppsala, destrói o último templo do povo pagão. E deixa bem esclarecido essa questão da Freydis ser a última, porque ela faz essa última visita, tem essas últimas visões com o Vidente. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ver a análise final e me siga nas minhas redes sociais que está aí embaixo. Muito obrigado por sua visualização, tamo junto e fui!